Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria estarmos reunidos e unidos nessa noite de bate-papo, onde nós vamos mergulhar em algo tão importante para a nossa vida de fé, para a nossa espiritualidade cristã, católica, que são as práticas espirituais. O tema dessa noite é resgatando as práticas espirituais. Portanto, você que está chegando nessa live, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Como é bom nós estarmos aqui para esse momento de graça, para esse momento de mergulho naquilo que é sonho e desejo de Deus para a nossa vida. Sermos íntimos de Deus. Né? Já estou vendo que já tem os irmãos aqui chegando. Vai deixando aí o seu nome, sua paróquia, seu grupo, sua pastoral, seu movimento, né? Para que possamos também te acolher nessa noite toda especial. Nós estamos hoje na Semana da Família, né? Nessa semana inteira, Semana da Família, e hoje também é dia de Santa Dulce dos Pobres, né? Uma mulher que viveu a santidade na sua vida e por isso foi elevada aos altares. Então, hoje, nós estamos felizes pela primeira santa nascida no Brasil. Né? Então, você que está chegando, vai escrevendo aí também qual é o seu nome, qual é a sua paróquia, qual é o seu grupo de oração, para que possamos também te acolher. Não é? Como é bom estarmos aqui nessa noite. Também já quero pedir a você do resgate das práticas espirituais, né? Falar da importância da prática espiritual, qual é o benefício delas na nossa vida. Então, você é nosso convidado especial para esta noite. Já quero também aqui acolher, não é? A minha irmã querida, convidada dessa noite. Seja bem-vinda, Daniele. A paz, meus irmãos. A paz, Joelson. Boa noite. Que bom, uma alegria muito paz, grande. Dani. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma live, né? Mais uma live onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Bendito seja momento. Porque quando nos reunimos em seu nome, sabemos que as graças serão derramadas. E essa noite, com certeza, será mais uma noite cheia da graça dele. Tudo por ele, para ele. Amém, amém. Dani, que alegria poder estar aqui com você nessa noite que nós podemos experimentar da graça de Deus na nossa vida. É muito bom ter você aqui, né? Uma amiga querida, que a missão foi juntando a gente, né? Então, tenho um carinho enorme por você. Queria que você se apresentasse, falasse qual é a sua paróquia, seu grupo de oração, né? Faça aí as honras da casa é sua, né? A casa é sua. Irmão, não estou te ouvindo. Você me ouve agora? Não está ouvindo, então peraí. Então vamos pedir, né? Pedir nessa noite, pedir que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossos corações, pedir que a presença do Espírito Santo venha inflamar os nossos corações nessa noite, para tudo aquilo que o Senhor preparou para nós aconteça. Possamos rezar junto, possamos pedir esse Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperar nosso irmão Joelso ver se ele volta. Aqui. Opa, voltei! Sabemos, né, a internet, a nossa amiga internet, né? Amém. Estava pedindo, Dani, para você se apresentar, falar seu nome, sua paróquia, qual o seu grupo de oração. Ah, sim, sim, eu não estava ouvindo. Meu nome é Daniele, né? Sou casada com o Pedro, mãe da Daiane e do João Pedro, e agora, para a glória do Senhor, avó da Maria Alice. Né? Faço parte da paróquia Santo Antônio da Prata e do grupo de oração Renovados em Cristo, que acontece todas as sextas-feiras. E nós estamos, né, online com o grupo de oração, não paramos, por graça de Deus, toda sexta-feira às 19 horas. Amanhã tem grupo de oração Renovados em Cristo, 19 horas. Você também que deseja participar dessa graça conosco, acesse lá no Facebook, Renovados em Cristo, às 19 horas, acontece o grande derramamento da graça de Deus em nossas vidas. Amém. Dani, é muito bom nós estarmos aqui unidos e reunidos. A gente poderia iniciar esse momento rezando, né, Dani, um pouquinho, né? Fique à vontade para esse momento de partilha, de bate-papo. Eu já estou vendo aqui que entrou a Maria Célia, lá do meu grupo de oração. Seja bem-vinda, Maria Célia. Alegria ter você aqui participando conosco. Então, queria pedir, Dani, que você também possa conduzir esse momento de oração, né, para a gente iniciar a nossa partilha. Sim. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Possamos pedir, né, nesta hora, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha inflamar os nossos corações nessa noite, nos deixando disponíveis à graça de Deus. Porque quando abrimos o nosso coração, pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro e nos tornamos disponíveis à graça de Deus, a graça de Deus acontece, irmãos. Então vamos pedir essa graça ao Espírito Santo, que nosso coração se escancare mais uma vez nessa noite, desejando tudo aquilo que Deus preparou para nós, porque tudo que Deus tem para nós é o melhor. Então, essa graça, vamos clamar esse Espírito Santo orando. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Sempre da sua consolação. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Amém. Rogai por nós. Amém, amém. Amém. É sempre bom, né, Dani? Carismático e cristão, sobretudo, não começa nada sem a oração. Daniele, a gente tem começado os nossos momentos de partilha, de diálogo, sempre fazendo essa pergunta para os nossos convidados. E eu queria fazer ela para você. Como que você, a sua família, estão lidando com essa realidade da pandemia? Como tem sido isso? Como que vocês têm vivido esse tempo? O que você tem tirado de lição disso tudo? Então, irmão, o começo, né? Eu acho que para a maioria das pessoas foi bem difícil,
né? Porque a gente foi impactados, né? Por essa doença. A gente, no início, quando ouviu falar do coronavírus, né? A gente já ficou sobressalto assim, mas não esperávamos que ia ser, né? Esse tamanho, essa grandeza toda, tudo isso. Então, quando se falou da quarentena, a gente pensou lá, né? Março, abril, meio de abril, já pensávamos que as coisas voltariam ao normal. Mas também, como você falou, né, a gente já começa tudo nos momentos de oração, que era um tempo de espera, era um tempo da gente também ser provado, né? O Senhor já vinha colocando isso no meu coração. Mas até então, aí minha família, né, a gente se resguardou, só saía, né, o necessário, ainda teve que a Daiane, né, minha netinha, nasceu em plena pandemia, dia 24 de março, então a gente tomou todo aquele cuidado, tudo estava planejado para a gente ver como nossos planos não devem ser nossos, tem que ser tudo de Deus. Eu iria ficar com ela na maternidade, não podia mais, só uma pessoa, aí o esposo ficou. Então, né, a minha neta veio trazendo uma alegria tão grande no meio de tudo isso. Mas, mesmo assim, para a honra e glória do Senhor, né, Deus nos presenteou com essa riqueza. Mas aí minha família se resguardou, a gente está se resguardando, para te falar a verdade, né? Sai quando necessário, mas a gente tem orado bastante. Joelson, acho de positivo, né? Se a gente pode assim falar, né, de tudo isso que a gente está vivendo, essa proximidade da família em si, né? De um com o outro, de estar olhando no olho mais, de estar conversando mais, de estar fazendo as refeições juntos, né? Coisa que era difícil acontecer. Então, a gente começou a olhar mais para o outro e principalmente dentro da nossa casa, que muitas das vezes a gente não olha, né? Às vezes a gente tem que olhar até lá fora, mas dentro de casa, às vezes a gente deixa mesmo algumas falhas, né? Falando de mim. Então, a gente tem vivido essa espera em Deus, verdadeiramente, porque o verdadeiro cristão, ele não desanima, o verdadeiro cristão, ele não murmura, não fica reclamando, né, dizendo, essa pandemia é isso, é aquilo, é do inimigo, que não sei... Não, a gente ora, a gente tem que orar. O verdadeiro cristão tem que orar e saber que tudo que Deus faz é bom. A gente já parte desse princípio. Mas foi Deus que fez a pandemia? Não sei, irmão. Não sei, irmãos, né? Mas eu sei que tudo que Deus faz é bom. Então, eu tenho certeza que o que Deus quer falar através dessa pandemia é algo bom. E tem sido... eu tenho escutado bastante Deus nesse tempo, né? Então, tá difícil? Muito, muito. Tu imagina eu com um bebê recém-nascido, uma filha com uma cesárea. Ela também queria parto normal e foi uma cesárea, porque a vontade de Deus prevaleceu sobre a nossa. Então, eu sabia, se Deus fez, tudo está nas mãos dele, então tudo vai dar certo. E era nessa confiança. Com o coração aflito? Sim, porque eu sou humana, somos, né? Somos pecadores, sou pecadora. Então, com o coração aflito, muitas das vezes, né? Com algumas dúvidas no coração de como se dará tudo isso, mas sempre confiando na misericórdia de Deus, né? E eu precisava ali ser também esse auxílio para minha filha, minha mãe de primeira viagem, né? Não era eu, Daniele, a mãe, né? A avó que poderia estar ali desestabilizada. Então, Deus está nos dando força, o Espírito Santo tem trazido isso aqui dentro da minha casa, graças a Deus. E a gente está indo, meu irmão, vivendo um dia de cada vez, né? Acho que a gente aprendeu isso também. Não sei você aí, sua casa, meus irmãos também, né? Como que está sendo aí dentro da casa de vocês, mas essa lição está bem latente, né? Bem, bem forte. Viver um dia de cada vez e sempre esperar em Deus, esperar de Deus. Sabe uma coisa interessante, Daniele, nisso que você está falando e que chama atenção, aqui em casa também a gente tem observado isso, é um tempo de resgatar, e você falou isso e eu concordo, que é um tempo de resgatar essa proximidade, esse cuidado, esse viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o dia de amanhã.
porque amanhã baixa o seu cuidado. Então, a gente tem procurado viver dessa forma também, porque é uma realidade que ninguém viveu, a nossa geração nunca viveu isso, né? E a gente, para nós, é tudo novo, então a gente está seguindo aquilo que é o protocolo da saúde. Ter prudência, sair só quando necessário, com toda a segurança, justamente para gerar isso, não é esse cuidado. Né? Você fala, uma neta pequenininha, uma filha de mãe de primeira viagem, então todo esse cuidado, né? A gente está dentro da nossa arca, né? A gente pode dizer assim, estamos dentro da nossa arca, e dentro dessa arca a gente está sendo também ali cuidado por Deus. Isso é muito bonito que você fala, Daniela, e traz aqui para nós. Dani, olha, eu já quero fazer aqui uma pergunta e trazer aqui para dentro do nosso Irmão, tema. eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo de novo. Opa! Então, já quero trazer aqui, Dani, uma pergunta, já entrando aqui para o nosso tema. Qual é a importância, Daniele, para você, de sermos amigos de Deus? Nós, na Renovação Carismática, temos um projeto, né? Projeto Amigos de Deus. E o que nos favorecem as práticas espirituais? O que isso pode nos ajudar? Primeiro, irmão, irmãos também, né? Qual a importância de sermos de Deus, né? Lá em João, se eu não me engano, não, João 15:5, o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem Deus, nós não somos nada. Então, primeiro, ser de Deus, né, já é uma... Reconhecer, né? Reconhecer que somos de Deus, ter essa certeza da onde nós viemos, de quem nós somos pertence, né? Eu e você somos pertença de Deus, é o nosso, né? E é o amor da minha vida e tenho certeza que é o amor da vida de vocês também. E para se ter essa certeza, para continuar com essa intimidade, né? Para estar falando desse Deus maravilhoso que amamos, que é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, que sem Ele nada podemos fazer, não temos nada de bom, né? Se não vem dele, que nós temos o que é nosso, nós sabemos, né? Eu sei que os irmãos Gelson têm feito umas lives e a gente tem vivido momentos de oração, sabemos que o que a gente apresenta para o Senhor são os nossos pecados. A gente sabe que aquilo que a gente tem de bom vem dele. Então, irmãos, as práticas espirituais, que eu moro bem perto, mas as práticas espirituais, irmãos, faz o com quê? Que nos aproximemos mais desse Deus amoroso, desse Deus bondoso, desse Deus rico em misericórdia. As práticas espirituais, ela faz com que eu e você tenhamos mais intimidade com esse Deus, queiramos conhecer mais, queiramos experimentar mais desse Deus. Nós também sempre falamos que a gente ama quem a gente conhece, né, Joelson? A gente ama o que a gente conhece, quem a gente conhece. Verdade. Então, a gente precisa conhecer Deus, esse Deus maravilhoso, a qual nos criou, precisamos conhecer, fazer experiência com esse Deus, com esse amor. Irmãos, é através das práticas espirituais, é porque através das práticas espirituais, da oração, que vai me elevar o meu coração, o meu pensamento, vai me elevar a essa plenitude com esse Deus, com o nosso Pai. Então, precisamos, sim, buscar as práticas espirituais, e a gente vai estar falando, né, quais práticas, né, que práticas de oração é essa que o Joelson e a Dani estão falando, quais são, né, para a gente estar
mais perto do Senhor, que nessa noite é o desejo de Deus, estarmos mais perto dele. Sabe uma coisa, Daniele, que eu fico pensando assim, que no tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Bom, minha internet incertezas está uma sociais, benção. Não estou te ouvindo de novo. Então, Daniele, nesse tempo de incertezas sociais, nesse tempo de incerteza cultural, como é importante isso que você está falando, da gente ter uma amizade, uma intimidade com Deus, que é uma pessoa, não é? Que a gente pode se relacionar. Quantas notícias que a gente tem que vai chegando para nós, ou de alguém que a gente conhece, ou da pessoa da nossa casa, ou que estão no nosso ciclo de amizade, que nesse tempo estão vivendo a realidade da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. E quando não temos um espaço para a pessoa se refugiar, partilhar, rezar, ela se vê sem direção. E como é importante isso que você acabou de falar, é um tempo de resgatar a intimidade com Deus, não é? A intimidade, o amor a Deus, de estar na presença dele, que é a nossa força, não é, Daniele? Verdade. E isso que você está partilhando, Joel, isso é muito importante. Esse tempo está sendo bem difícil. As pessoas que já tinham algum problema, né, nessa área já estava sofrendo, né, já de alguns problemas e pioraram nesse tempo agora. E aquelas pessoas que nem imaginavam, né, que já estavam caminhando para ter alguma coisa, começaram também a ter depressão, síndrome do pânico, essas coisas das quais nós sabemos. E quantos dos nossos irmãos têm vivido isso? E esse momento difícil. Aí, Joelson, é mais difícil ainda voltar à intimidade com Deus, ou ter mesmo a intimidade com Deus, ou começar a orar. E aí, como é que a gente faz, né? Se eu já estou tão debilitada, eu preciso voltar a essa intimidade, ou ter mesmo aquelas pessoas que não tinham, ter essa intimidade com Deus, a orar. E a gente parte do princípio, né, que a oração não é uma varinha mágica, né? Eu vou orar e todos os meus problemas vão sumir, né? Eu não tenho mais nada. Agora eu estou vivendo no mundo das flores, né? Não vejo, não temos. Não, nós sabemos que não é assim que acontece. Mas também nós sabemos que é através dessa oração, através dessa busca, que nós vamos ter essa paz que tanto buscamos. Esses nossos irmãos que estão vivendo esse momento difícil, claro que a gente tem que falar, irmãos, perseverem. Irmãos, busquem a oração, porque é através da oração que eu tenho intimidade com Deus. É através da minha oração que eu volto a ter essa intimidade com Deus. Se eu há algum tempo perdi, ou nesse momento que eu estou passando, eu sinto assim, né? Eu estou meio perdida. Quantos dos nossos irmãos não vão testemunhar isso? Eu estou perdida, eu não consigo orar. Irmãos, a gente, né, que é da intercessão, falando da renovação carismática católica, a gente fala muito da oração, como é importante a oração. Mas também, né, Joel, se a gente descobriu que uma Ave Maria, que uma oração sincera do nosso coração não precisa estar cheia de palavras. Essa pessoa que não está conseguindo orar, que ela olhe para o céu e diga, Pai, socorro, Pai, me ajuda, uma Ave Maria, um Pai Nosso, e Deus está ali prontamente para acolher aquele pedido, né? Atender aquela necessidade. Então, é muito importante a gente também falar isso para os nossos irmãos que dizem, eu não consigo orar, está difícil, você está falando para mim voltar à intimidade com Deus, eu preciso orar, mas eu não consigo orar. Irmão, você consegue com o seu olhar, com o seu coração, às vezes não vai sair nenhuma palavra da tua boca, mas com o teu coração, com o teu olhar, com a tua vontade de querer sair disso que você está vivendo,
Irmãos, nesse tempo difícil da qual nós estamos vivendo, nós estamos precisando muito, Joelson, muito da oração. Clamar mesmo a esse Deus, essa misericórdia. E muitas das vezes, como eu falei, você não vai conseguir falar. Mas deseje. Um desejo sincero do nosso coração comove o coração de Deus. E Ele nos ouve. Eu me chama a atenção, Daniele, tem uma frase de Santa Teresinha que ela fala que a oração é um impulso da alma. Às vezes a gente fica preocupado em multiplicar as palavras e falar bonito. A gente tem que falar a verdade do nosso coração, não é? Se a gente está ali triste, se a gente está feliz, se a gente está preocupado, porque Deus nos conhece, não é? Eu conheço um pouco você, você conhece um pouco a mim, mas quem nos conhece a fundo, de verdade, é Deus. E Ele sabe, né, de que e como nós somos feitos. Daniele, a gente falou das práticas espirituais, né, desse tempo que nós estamos vivendo, delicado. E aí eu queria entrar já num ponto, Daniele, que é esse tema da espiritualidade, não é da espiritualidade. Como que nós podemos aprofundar e alimentar a nossa espiritualidade? Porque assim, eu e você, nós somos da renovação carismática. A gente tem uma espiritualidade. Mas tem irmãos aqui que são da legião, são do apostolado, são da pastoral da liturgia, ou seja, é da igreja. E a espiritualidade é da igreja. Como que a gente pode aprofundar e alimentar a nossa espiritualidade? Irmão, a gente precisa ter a nossa oração pessoal. De começo, precisamos ter uma oração pessoal. Precisamos, né, como falamos no começo, ter uma intimidade com Deus. Reconhecer que Deus é o Senhor da tua vida, da tua história, da tua casa, que sem Ele nada podemos fazer. Já começa, né, a gente já começa a entrar na espiritualidade. A gente já começa a adentrar naquilo que a gente busca, né? Que é uma espiritualidade. E reconhecendo tudo isso, precisamos ter a nossa oração pessoal. O que é a oração pessoal? A nossa intimidade com Deus. Joelson, eu sou da Legião, vocês são da Renovação, vocês oram de um jeito, a gente é da Legião de Maria, mas a espiritualidade, irmãos, é nossa busca individual, é a busca da igreja num todo, mas que é necessário que eu e você busquemos a nossa espiritualidade. Porque não adianta só ir para a missa, né? Que bênção, posso falar da missa que eu lembro desse momento que nós estamos, né, passando, que foi difícil e agora estamos voltando aos poucos. Não adianta só ir no templo, só ir na igreja. Precisa da tua oração pessoal, precisa de você e Deus. Você e Deus no seu quarto. Você e Deus nos momentos que antecedem, irmãos, para orar, não tem como que eu falo? Não tem instrução, Joelson. Não tem assim, a gente vai fazer assim, assado, para adquirir, para termos uma espiritualidade. Isso, espiritualidade. Nós precisamos mesmo de intimidade, eu não consigo achar outra palavra. Então, como é que a gente consegue essa intimidade? É falando sempre com Deus, Joelson. Fala com Deus em todo momento, fala com Deus lavando louça, fala com Deus arrumando, fala com Deus no seu trabalho, fala com Deus com seus amigos, fala com Deus, sabe, fazendo nada, fala com Deus, fala com o Pai, porque quando nós entendemos, Joelson, que nós necessitamos desse Deus para tudo, então nós devemos falar com Ele em todos os momentos. E com isso, Joelson, quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente experimenta da graça. Quanto mais a gente fala com Deus, mais a espiritualidade ela vai aumentando, ela vai surgindo, e de repente você vai ver que você tem tanto uma intimidade que você já está sabendo que ele é o nosso, que é o seu, que é o meu, que é o nosso melhor amigo, e que a gente pode buscar tudo nele. A nossa espiritualidade, Joelson, vai surgindo, vai aumentando. Isso que eu falo, para quem é de qualquer movimento pastoral, você cristão, né? Você que deseja ter essa intimidade com Deus, fala com Ele, porque Ele nos escuta. E, Joelson, é bem importante também a gente destacar isso. Fala com Ele, mas também escuta Ele. Escuta, porque às vezes a gente fala e não escuta. Então,
né? É um diálogo que é o quê? É só eu falando, não é um diálogo, né? E não ouvindo a Deus. E quando eu falo e ouço, Joelso, você pode ter certeza que a gente está caminhando na nossa espiritualidade. Pode ter certeza que nosso coração está se enchendo. Quanto mais temos Deus, mais desejamos ter Deus. Quanto mais, melhor, não tem? Então, desejamos ter muito de Deus nas nossas vidas para que nós possamos, sim, ter uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual? É uma intimidade com Deus. É tudo aquilo, ó. Se eu preciso decidir alguma coisa, Joel, se eu vou orar, eu vou perguntar para Deus se é isso mesmo que Ele quer, se essa é a vontade dEle. Né? Às vezes a gente pode pensar, mas eu vou perguntar uma coisinha banal. Sim, irmão, fala com Deus a todo momento, porque Deus que dirige as nossas vidas. Quando a gente tem essa certeza, né, meu irmão? Quando a gente declara que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, tudo a gente vai até Ele, sim. A gente se coloca em oração e escuta. Escuta é muito importante. É isso que você está trazendo, Daniela, e me faz lembrar também que esse encontro que nós fazemos com Deus, independente de grupo, de pastoral, ele é um encontro fascinante. É igual o encontro de Jesus com a samaritana naquele poço, meio-dia. É igual o encontro que Jesus teve com Marta e com Maria. Mudou a realidade da vida deles. O encontro muda a nossa vida. E sabe uma coisa, Daniele, que me vem? Que a espiritualidade, quem tem espiritualidade, consegue entender o tempo presente que nós estamos vivendo, que é um tempo de combate, é um tempo de batalha espiritual, mas um tempo de nós vivemos com serenidade, porque nada foge ao controle de Deus. Não tem? O texto bíblico vai dizer que caiam 1000 homens à minha direita e 10.000 à minha esquerda, tu e eu não seremos atingidos. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tem uma espiritualidade, se a gente... E eu acho que a espiritualidade, Daniele, ela nos ajuda a chegar nesse ponto de partida e também a buscar nessa fonte que nos alimenta, não é, para a vida toda. Por isso, esse tema da espiritualidade, ele tem ajudado tantas pessoas, não é? A gente observa que quando a gente está passando por um momento delicado de provação, que isso acontece com qualquer pessoa, não é, Dani? Quando a gente tem a segurança que Deus está cuidando da gente, a gente consegue lidar com aquele conflito de maneira diferente de quem não tem a espiritualidade. Né? Por isso, a presença de Deus, muito mais do que estar no lugar que Deus está, é estar com Deus. Estar com Deus. Isso é muito importante. Né? E você, né, lembrando da samaritana no poço, eu lembro que no finalzinho, né, aqueles que estavam seguindo Jesus porque ela testemunhou da graça, né, no finalzinho eles falam, né, a gente acredita não porque você está falando, é porque a gente experimentou esse Jesus, né? A gente está vivendo com ele, a gente está vendo a graça. Então a gente não crê mais porque você falou, a gente crê porque a gente está com ele. Então, é esse convite, Joel, para os nossos irmãos. Eu e você podemos estar aqui falando, né, como é a oração, né? Ajudar os irmãos é muito importante, mas cada um tem que fazer, né, fazer a sua experiência com Deus. Cada um tem que vivenciar para que falar assim, poxa, a Dani e o Joel, outros irmãos que estão fazendo, né, graças a Deus, lives por aí, têm me ajudado. Mas agora eu experimentei, né? Isso. E que aconteça, né? Isso é desejo do coração de Deus, que todos nós possamos, né, fazer uma experiência verdadeira e profunda com o amado. E Joelson, eu queria colocar aqui também, eu sei que eu falo também um pouquinho bastante, pode nós falar. dois. O Papa Francisco, nesse tempo, né, ele tem falado muito da oração, Joelson. Ele tem chamado o povo a orar.
né? E eu tenho aqui da Catequese Maio, que eu até anotei, que ele fala assim: a necessidade de rezar sempre, sem jamais esmorecer. Portanto, não se trata de rezar às vezes, quando estou afim. Não, Jesus diz que é preciso rezar sempre, sem cessar. Essa catequese foi dia 25 de maio, né? E aí eu fui vendo, né? Quando eu fui encontrando algumas coisas que o Papa Francisco foi falando, eu fui vendo que maio, nossa, como ele falou, Joel, como ele falou para a igreja, como ele falou para mim e para você. E, né, ele fala dessa necessidade de rezar, não só quando a gente está afim de rezar, é como eu falava, vamos rezar o tempo todo. Né? Às vezes a pessoa, nossa, vocês oram bastante, oram muito. Glorificado seja Deus, Joel. Se alguém falar para você assim, meu irmão, você ora muito, você fala, amém. Fala, ainda estou orando pouco, eu preciso ainda orar muito mais. Porque, olha só, o nosso pastor dizendo isso. Não vamos rezar só quando a gente está afim, não, só quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade. Vamos orar em todo o tempo. Verdade, Dani. Olha, eu amo o Papa Francisco e é uma coisa interessante. Maio é um mês muito bonito na vida da igreja, não é? Sim. Então, bem providencial isso. Daqui a pouco a gente vai falar dela, né, nossa mãe. Mas maio é o mês de Nossa Senhora, não é? Ela que em tudo obedeceu, rezou e fez a vontade de Deus. Daniele, como que a gente pode manter uma vida de fidelidade à oração pessoal? E qual é a melhor maneira de fazer a oração pessoal? Existe assim, eu preciso fazer a oração pessoal da mesma forma que você faz, que outras pessoas fazem? Como que é isso? Não é? Como que eu mantenho a minha fidelidade de oração pessoal? Você disse, a gente precisa orar sem cessar. Mas como manter isso? E quando eu não estou com vontade de rezar? Como é que faz? Né? De repente, essa seja a pergunta também dos irmãos. Então, meus irmãos, né? A nossa oração pessoal, Joelson, né? Eu falei no começo, né? Durante essa live, a gente falando que a gente precisa orar todo o tempo. Isso é verdade, a gente precisa todo momento estar em oração. Irmãos, mas tem aquele momento, Joelson, que a gente precisa estar naquela. Não tem quando a gente precisa estar com intimidade. Quando a gente quer encontrar um amigo, a gente quer falar com aquele amigo, quer desabafar com aquele amigo, que a gente quer contar tudo que está no nosso coração para o nosso melhor amigo. É esse momento que eu e você muitas das vezes precisamos, que aí vem, sabe? Aí cai bem essa oração pessoal. Sim, eu preciso ter um tempo para essa oração pessoal, eu preciso ter um lugar para essa oração pessoal. Irmãos, né? Fica como uma dica, aqueles que podem, claro, né, ter um lugar, ir para o seu quarto, um lugar sossegado, né? Se colocar na presença de Deus, né? Buscar a paz interior, silêncio, né? Um lugar calmo de preferência, para que você possa ter esse diálogo, essa conversa com Deus. E a gente tem sim, na nossa oração pessoal, a gente precisa preparar um tempo para Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus dá tanto para nós, Joelson. É todo o tempo, irmãos e irmãos. Deus vai nos dando graças em cima de graça. É todo o tempo, Deus não para de derramar graças em nossas vidas. Então, eu e você somos chamados a, pelo menos, querer retribuir um pouquinho disso. E outra coisa, e quando eu vou para a minha oração pessoal, quando eu encontro um lugarzinho que é para eu e o meu melhor amigo podermos conversar, quem sai ganhando somos nós. Quem sai ganhando somos nós. Então, é um momento, é um lugar tranquilo, de preferência que você consiga estar, né, tranquilo ali, com paz interior, para poder ali desabafar com Deus. Eu lembro que a gente fazia uns encontros, né, Joel? E a gente tinha aquela dinâmica de botar uma cadeirinha, e ali aquela cadeirinha, botar duas cadeiras, né? Uma eu sento e a outra eu imagino ali que Jesus está ali na minha frente, e ele está.
Ele está no meio de nós. Mas a gente pode imaginar Jesus sentadinho ali, sentadinho esperando a gente falar com ele, né? Então, a gente pode fazer essa dinâmica, é linda. Olha, eu falo, irmãos, funciona e muito. Como eu faço, irmão? Como eu faço essa dinâmica de pedir que Jesus senta ali pertinho de mim, ali eu vou falando, né? Eu vou me entregando, eu vou fazendo, né, aquele esvaziar mesmo de tudo que tem, de tudo que sou, e vou tendo aquele diálogo com Jesus ali, né? E vou pedindo, e vou orando, e vou agradecendo, né? E vou reconhecendo Ele como o Senhor da minha vida. E ali a gente vai trocando uma experiência linda, meu irmão. A gente vai trocando uma experiência linda, meus irmãos. E a gente... Isso é, irmão, nem sei dar um adjetivo para esse momento dessa oração pessoal que a gente vai ter com Deus, assim, desse jeitinho. Mas também, se você tem um outro jeito de ter a sua oração pessoal, né, que você consiga reservar um lugar, consiga reservar um tempo, irmão, eu sei que você quiser ir botar aí nos comentários testemunho também, a gente depois vai lendo como você faz a sua oração pessoal, né? Como você tem tido essa intimidade com Deus, né? Aqui eu falei mais ou menos que eu vivo e alguma dica, né? Algumas dicas para a gente estar vivendo esse momento. É muito legal, Dani, que a oração pessoal ela vai mudando a nossa maneira de ser. Olha, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu observo que cada vez que eu mergulho na presença de Deus, Ele tira uma coisa velha de mim e coloca uma coisa dele em mim. Nossa, isso é muito bonito. Isso que você traz, eu faço isso várias vezes. Eu boto a cadeira, eu faço isso também. Eu boto a cadeira ali vazia e imagino Jesus ali sentado porque Ele está. E começo a falar com Ele igual se eu estivesse falando com você aqui. Não é? E é algo natural. E eu já me peguei, não sei se você já viveu isso, eu já me peguei no trabalho, na rua, falando assim, daqui a pouco eu me peguei falando. Eu pensei que parecia que tinha alguém do meu lado, né? Uma pessoa ali, de fato tinha, porque você vai adquirindo esse hábito de falar. E eu tenho uma frase que me chama muita atenção: o nosso hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Nossa, como que isso é marcante. Aí Jesus vai lá na oração pessoal, puxa a orelha, na oração pessoal, Jesus, olha, você precisa seguir por esse caminho. Eu experimento isso, sabe, Dani? E eu acho que cada um de nós, com o seu jeitinho, com a sua maneira, também vai tendo a oportunidade de experienciar isso na sua vida, não é? Porque a experiência que você faz com Deus é diferente da que eu faço. A que eu faço é diferente da sua, porque é experiência. Não dá para reproduzir experiência. Eu tenho que ir lá todo dia e beber da fonte, né? Isso que você trouxe anteriormente do Papa Francisco, de orar sem cessar. Então, a gente está aí nesse caminho, não é, Daniele? De resgatar a prática espiritual da oração pessoal. É dali, da oração pessoal, meus irmãos, que vem a unção. É da oração pessoal que vem o direcionamento, não é, Daniele? É dali que vem direcionamento para que tudo, para as tarefas, seja no trabalho, para as tarefas, seja na nossa vida social, familiar. É dali que vem essa unção e essa graça. Dani, eu quero já seguir aqui para a segunda prática espiritual, né? Porque os irmãos estão aqui já escrevendo também, interagindo aqui conosco, né? Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho. Mas eu queria, assim, com você. A gente falou da oração pessoal, da importância da oração pessoal na vida do cristão, na vida do católico, na vida do servo de um grupo de oração. Nós temos também outra riqueza, não é? Você, no início, falou, a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é? E uma das formas da gente conhecer a Deus é através da sua palavra, não é, Daniele? É através da palavra.
a igreja tem uma prática chamada Lectio Divina, ou leitura orante da palavra. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é essa leitura orante, quais os benefícios da leitura orante na nossa vida e como que a gente pode fazer para realizar a leitura orante. Sim. Irmãos, a palavra de Deus é Deus falando conosco, né? Então, ter a Bíblia, né? Ler a Bíblia, né? Ter essa certeza que é Deus falando conosco através da sua palavra é enriquecedor para a nossa vida. E a igreja, né, nos oferece, como o Joel falou, a Lectio Divina. A leitura orante, a leitura todos os dias. Então, eu e você somos chamados... Olha, Leandro. Eu e você somos chamados a ler a palavra de Deus todos os dias. A igreja nos propõe, nos fala, nos ensina, e eu e você saímos enriquecidos, porque, como eu falava, a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a Deus. Então, a Lectio Divina, a leitura orante da palavra, precisamos todos os dias. Eu tenho certeza que todo cristão, Joel, todo cristão católico, todo mundo que está nessa live aí tem a Bíblia em casa, tem a sua Bíblia. Eu sei que a minha é inseparável. Olha aqui, ó, inseparável. Está até com a letra maior, porque eu não estou enxergando muito bem. Ganhei de presente, com letras maiores. E todos os dias, né? A leitura orante, como a igreja nos propõe, é ler todos os dias. Ah, mas como que eu vou ler a Bíblia todos os dias? Sim. Separa lá um versículo, separa lá uma passagem. O Joelson mesmo falou algumas passagens, né? A gente falou aqui, o Joelson falou da Samaritana. Tantas leituras bíblicas ricas, né, que a gente tem aqui dentro, tanto Deus falando conosco dentro da palavra. Então, como é que a gente orienta, Joel? Se a gente orienta a leitura orante da palavra de Deus, a gente possa reservar um momentinho para a gente estar pegando a nossa Bíblia, a palavra, num lugar também que a gente possa ouvir, né, sossegado também, se possível, e ali a gente separar um versículo, não precisa muita coisa, mas não precisa. É bom, né? Quem já leu a Bíblia, do começo ao fim, é uma graça. Mas quem sabe, né? Você também vai lendo devagarzinho, mas o que a gente precisa orientar hoje é isso. Pega, separa um lugarzinho, pega a tua palavra e no versículo. Abre sua palavra, vai ler aquele versículo e ali você, antes mesmo... Joel, você tem uma dica também muito importante, né? Antes de eu separar o meu versículo, Joel, todo cristão ora, Joel. Primeiro a gente tem que orar, clama o Espírito Santo para que ele possa vir te dar, né, todo o discernimento daquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra. E aí você faz uma oraçãozinha breve, aí você vai, abre a palavra de Deus, separa um versículo, lê, medita, que ele vai com calma, ler palavra por palavra, frase por frase, e ali vai deixando a palavra, vai deixando Deus, que é verdade isso, irmãos, verdadeiramente Deus falando conosco, e ali você vai vivenciando cada palavra daquele trecho que você separou, daquele versículo, e ali você vai meditando o que Deus quer falar comigo nesse trecho, nesses versículos, nesse capítulo, o que Deus quer falar comigo. Por isso que eu falava, precisamos orar primeiro, né? E ali você vai se deixando envolver, e vai pedindo a graça do Espírito Santo para que você possa entender, para que nós possamos entender o que Deus quer falar através desse versículo, desse capítulo a qual nós lemos. E ali a gente vai meditando. E importante, Joel, se a gente falar também para os nossos irmãos, que quando você vai meditando, quando você vai entendendo o que Deus está falando contigo, o Joel falava assim, na minha oração pessoal, eu mudei, ainda preciso muito, mas já mudei meu jeito de falar com as pessoas. Irmãos, e quando a gente vai escutando Deus, através disso, perguntando o que Deus quer falar, Deus vai nos mudando. Vai mudando o nosso jeito de ser, vai nos curando, nos transformando, nos ensinando, nos doutrinando naquilo que a gente precisa. E aí você fica, né, chega a dar fala, nossa, como eu estou conseguindo ouvi-lo, né? É mesmo sobrenatural esse momento, irmãos. Assim, pelo menos eu, né, vivo essa graça
eu, né, fico, assim, é uma alegria muito grande, eu fico, sabe, sabendo, estou ouvindo, eu estou conseguindo ouvir, então, que você possa fazer, aí você medita e você vai ouvindo o que Deus quer falar com você, e depois que você leu, que você meditou, que você pediu essa graça para você entender o que Deus quer fazer na sua vida através desse texto, você vai, ora mais um pouquinho de novo, vai agradecendo a Deus, vai agradecendo, pedindo a Ele, né? Ainda agradecendo, mas também pedindo que você possa vivenciar tudo isso que Ele falou com você nesse momento, que você possa ter a graça, né, de mudar aquilo que preciso for, que você possa ter a graça de ser curado. Às vezes, irmãos, é de pedir um perdão, né, Joelson? Às vezes é de se reconciliar com alguém, às vezes é o momento que você precisa se perdoar, é um momento, inúmeras coisas acontecem nas nossas vidas que Deus, através da sua palavra, fala conosco. Então, a Lectio Divina é para isso, irmãos. É para Deus falar comigo e com você. Dani, é uma coisa que é muito prática, que todos nós temos acesso todo domingo. Todo domingo nas Ótimo. paróquias tem a folhinha da missa. Lá atrás da folhinha da missa vem a liturgia da semana inteira, de fazer a leitura orante a partir da liturgia do dia, não é? A partir dos salmos. Então, ter esse contato. Eu achei muito interessante quando você traz isso para nós, né? A importância de termos um contato diário com a palavra. Não só ter a palavra, mas a palavra lida e encarnada na nossa vida. Não é? A renovação nos convida também nesse. E me lembro, e faz lembrar aqui, o Papa Francisco perguntou, lá no jubileu, né, ele perguntou: vocês ainda andam com o Novo Testamento? Aí o povo respondeu: sim, né? Foi um sim assim meio fraco. Aí o Papa Francisco disse assim: não é o que me parece, não é? Muito mais do que andar com a Bíblia na mão, nós precisamos ter a Bíblia no coração e na nossa vida. Rezar a palavra, adorar a Deus na palavra, não é? Aqui é a bússola para a nossa vida. Então, a leitura orante da palavra, não é, Daniel? Ela ajuda também a gente nortear o nosso dia inteiro a partir da palavra. Que você falou, a gente lê, medita, contempla e ora. E coloca em prática. Durante o dia inteiro, a gente vai ficar com aquele versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando vier alguma situação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando vier uma realidade, o Senhor, porque eu meditei, eu experienciei aquela palavra. Eu achei muito bonito isso que você falou, da gente reservar também um tempo para poder ter um contato com a palavra de Deus. Né? Isso é um caminho de santidade, né, Daniele? Verdade. E como você falou, a gente não pode ter a nossa palavra lá na nossa estante, né, Joelson? Aberto no Salmo, e ali só ficar ali de enfeite. Não. A palavra é para ser lida, a palavra é para ser vivida, né? Então fica também essa dica. Mas nossos irmãos não fazem isso, não tem, não. A palavra aberta lá na estante, não, no seu REC. É para a gente viver essa palavra, né? Ler, meditar. E a busca de santidade, como você falou, irmãos. E é difícil, hein? É difícil, mas não é impossível ser santo, não, irmãos. Né? É possível, Amém. sim, é Amém. possível. Daniele, eu quero interagir aqui um pouquinho com a comunidade virtual que está aqui. Olha, nós temos o José Carvalho, que está desejando boa noite, a Maria Célia. O José Carvalho é do grupo de oração, ele está no meio de nós, do Regional 5, né? A Deise Glória, que Não também está aqui estou te ouvindo participando de conosco, novo. ela diz:
Prontinho, voltamos. Eu também. Então, estamos acolhendo aqui tantos irmãos, Daniele, que estão aqui Oh, glória. participando conosco, que estão interagindo, não é? Que estão deixando seus comentários, não é? Irmãos queridos que estão dizendo assim, eu estou tentando viver a minha espiritualidade, eu estou tentando fazer o meu momento de oração pessoal, eu quero aqui, olha, a Thaís diz assim, orai sempre, sem cessar. A Lilian fala, verdade, como é bom conversar com Deus. Amém. Como é bom conversar com Deus assim. E a Thaís, ela fala assim, converso com Jesus. Eu estou buscando essa intimidade com Deus a cada dia. Também está participando Amém. conosco aqui a Janete. A Neuza Assis diz, eu só tenho ele e a mãezinha Maria para falar. São eles, meus amados, que tenho para ouvir-me. E a Thaís fala assim, os salmos são maravilhosos para motivar a oração. A vida pública de Jesus através dos evangelhos. Nossa, como levanta a nossa fé. As cartas apostólicas, não é? Que riqueza de partilha que os irmãos estão trazendo aqui para nós, não é, Daniele? Verdade. Amém, irmãos. Que bom que a gente está conseguindo, né, Joel, fazer essa partilha. E é enriquecedor, né? A gente vai aprendendo com nossos irmãos. Que bom, que maravilha. Porque isso fortalece, Daniele, a nossa fé, a nossa espiritualidade, não é? Dani, queria falar sobre uma terceira prática espiritual, não é? Você falou do mês de maio, que o Papa Francisco falou bastante em maio. A nossa irmã aqui acabou de dizer que ela só tem Jesus e a mãezinha para conversar. Qual é a importância do rosário, Daniele, na nossa vida? Qual a importância de Nossa Senhora na nossa vida? Ah, meus irmãos, como é bom, né? Nós temos uma mãe. Glória a Deus por isso, né? É uma graça muito grande, irmãos, ter essa intimidade também com a Virgem Maria, né? Reconhecer ela como nossa mãe, saber que ela intercede, que ela cuida de cada um de nós, saber de tudo isso, né, que Maria viveu por mim e por você, saber, né, desde o momento, Joel, desde o momento que ela disse sim àquele o anjo Gabriel, desde o momento que ela disse sim a Deus, né, na verdade, ali começou toda a história linda de Maria, né, de ali sendo a mãe de Deus, né? Claro que a gente vai lembrar da história lá desde criancinha, de Santa Ana, de São Joaquim, né? Vendo que como agraciada Nossa Senhora era e é, né? E a gente traz isso para o nosso dia a dia, pelo menos eu trago, né? Essa confiança, essa saber que ela intercede por nós, saber que ela cuida de cada um de nós, saber que lembrar, né, Joel, lá nas bodas de Caná, quando tudo falta, quando o vinho falta, Nossa, ela pega e fala, né, com Jesus, e Jesus fala, mulher, ainda não chegou a minha hora, e ela diz, faz tudo o que ele vos disser, né, que confiança, né, ali é uma demonstração grande de amor, e sempre quando a gente está com necessidade, eu não sei, eu sei que você clama também, né, isso, pedindo, enche a minha talha, mãe, né, a gente clama, né, muito nas bodas de Caná, pedindo a intercessão de Maria em nossas vidas. E o verdade. rosário é uma graça, Joel. O rosário é uma graça. Nossa Senhora, quando aparece para os três pastorinhos, Nossa Senhora de Fátima, né? Ela já diz ali, rezar o texto todos os dias para que a paz no mundo aconteça, para que as guerras, né, acabem. E o que a gente está vivendo, Joelso, no momento? Esse coronavírus é ou não é uma guerra, Joelso? É no mundo inteiro. É. Então, a gente tem a graça de poder recorrer à nossa mãe através do rosário, dessa linda oração. Essa prática espiritual tão grandiosa que nos leva também a fazer uma experiência com Deus, né? Então,
nos leva a fazer uma experiência com Deus, mas também nos faz, né, viver essa eu queria achar a palavra para intimidade. Não, nem a palavra intimidade, a gente reconhecer Maria como nossa mãe, né? A gente ter essa, vou colocar intimidade mesmo, né? Essa intimidade com Nossa Senhora. E através do Santo Terço, através dessa oração tão poderosa, uma Ave Maria, irmãos, faz o inimigo escapar para longe. Uma Ave Maria. Então, essa oração que é tão importante, uma oração tão bonita, tão forte, nós, cristãos, somos chamados a orarmos o terço. E sim, se possível, melhor ainda, o rosário. Rezar o rosário, Joelton, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente, clamar a intercessão da Virgem Maria. Ela que esteve presente em todo o momento, ali, depois da morte, ela estava ali com os apóstolos, com os discípulos, incentivando, orientando, e ela continua fazendo isso conosco. Ela continua intercedendo, ela continua clamando pelos seus filhos. E eu e você temos que, sim, colocar essa prática em nossas vidas. É muito importante, irmãos. É uma graça a gente colocar a prática do terço. Eu lembro quando a gente falava muito, Joel, sobre o terço, a gente ouvia muitas pessoas falando assim, mas eu durmo. É uma oração repetitiva. Sim. Eu não consigo fazer o rosário. Tinha uma época que, quando eu ia anunciar que a gente ia fazer as 1000 Ave-Marias, as pessoas ficavam, nossa, né, escandalosas, porque falavam assim, 1000 Ave-Marias, isso é loucura. Irmãos, para o mundo é loucura. Para o mundo, os cristãos vivem uma loucura. Mas para nós que somos cristãos, não, nós vivemos uma graça muito grande. E o rosário é uma arma, Joels, uma arma poderosa que Deus disponibilizou para nós através da Virgem Maria. E, Joel, aqui, olha que São João Paulo II nos fala sobre o rosário. O rosário, São João Paulo II. Acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. Olha aí, nosso querido São João Paulo II, o nosso querido, né? Uma vez Papa nosso, né? Um eterno, falou isso. O rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. E é isso, Joelson, que a gente pode vivenciar nesse tempo que a gente está vivendo aqui dessa pandemia. Encontrar conforto, encontrar auxílio, porque Nossa Senhora é tudo isso. Auxílio, conforto. Porque quando nós meditamos, né, o Santo Terço, quando meditamos o Rosário, nós estamos meditando a vida de Cristo. Nós estamos vivenciando, né, todos os momentos com Jesus. E quem, Joel, para nos apresentar melhor Jesus do que a sua mãe? Então, o Santo Rosário é uma graça muito grande, é uma arma poderosa. Então, aqueles irmãos que não conseguiam, eu tenho certeza, Joel, que a partir de hoje, em nome de Jesus, vão começar a contemplar. Começa com o terço, e aí vai colocando cada dia mais um pouquinho. E aí você vai conseguir, eu tenho certeza, rezar o rosário todos os dias. Daniela, é uma coisa tão linda o Santo Rosário, que faz a gente voltar o nosso olhar de novo para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Se a gente prestar atenção nos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, está tudo na Bíblia. A gente está rezando a palavra de Deus, contemplando a vida de Cristo com a bússola e com a lupa de Maria, sabe? É muito bonito isso. E quando a gente reza o rosário, o terço, a gente está oferecendo flores à Mãe de Deus. Né? É muito lindo, Daniele, essa importância de resgatar
a prática do amor e da devoção à Nossa Senhora. Não é? Ela é medianeira de todas as graças. Eu gosto de um título de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora Porta do Céu. Não é? Tem até aquela historinha que São Pedro pergunta para Jesus, poxa, tem tanta gente aqui, por que está cheio isso daqui? Tem muita gente. Aí Jesus chega para ele e pergunta, né, Pedro, por que você está deixando todo mundo entrar aqui? O que está acontecendo? Aí Pedro fala, poxa, sua mãe, que está lá do outro lado, através do terço, puxando as pessoas para entrar no céu. É uma história, né, mas que fala, Nossa Senhora é isso mesmo, ela é a porta do céu. Pelas mãos de Maria, nós podemos alcançar inúmeras graças. Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, de quarentena. E quem pensa assim, Daniel, eu estou rezando para Nossa Senhora, eu tenho que falar com Jesus. Mas tudo que a gente fala para Maria, ela apresenta para Jesus. Ela não canaliza nada para ela apresenta tudo para ele, porque ela é toda humilde, ela não guarda nada para ela retém tudo para o filho. Né? Isso é muito lindo na vida de Nossa Senhora, né? Verdade. Eu lembrei da palavra que era... É nosso aprofundamento filial com Maria. Isso que eu queria falar naquele momento, né? Um aprofundamento filial, reconhecer ela como nossa mãe. E o texto nos proporciona também isso, irmãos. Né, Joelson? O texto também nos proporciona. Maravilha, Daniele. Proporciona. E como é bom a gente poder contemplar a Cristo pelas vias de Nossa Senhora. Daniele, quero avançar aqui um pouquinho, não é? Para outra prática espiritual, né? Que é muito caro para nós, nem se fala, não é? Como ter uma vida eucarística e quais os efeitos da Eucaristia na nossa vida? Como ter uma vida eucarística? Como ter uma vida eucarística e quais os efeitos dessa vida eucarística na nossa vida? Irmãos, imagine você cheio de Deus. Imagine nós cheios de Deus. A Eucaristia é o ápice, né? Como a gente fala da Santa Missa. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual, irmãos. A Eucaristia é que faz com que eu e você possamos, né, vivenciar de uma vez por todas, uma vez profunda, uma verdadeira comunhão com Jesus. A Eucaristia é a grandiosidade que nós temos hoje, né? É a paixão de Cristo, é o momento onde eu e você fazemos uma experiência profunda com esse amor. Por isso que eu falo, quem tem a graça, quem pode, quem vive, quem tem esse encontro com a Eucaristia, irmãos e irmãs, é viver cheio de Deus. E é, como eu falava, é o nosso alimento espiritual, é onde eu, você, ficamos... Eu não sei onde começamos, né? Onde começa eu, onde começa você e aonde começa Jesus, porque a gente se faz ali com ele, né? Joel, sabia que me faltam um pouco palavras quando eu vou falar da Eucaristia? É um momento, sabe, sublime. É uma plenitude, é algo tão bom, tão maravilhoso, tão sublime, né? Que eu acho que até nos faltam palavras para poder, né, definir o que acontece. A Eucaristia, né? O ápice da missa, aquele momento onde, pelas mãos do sacerdote, né, a transfiguração, a transubstanciação, né? Desculpa, falando, a transubstanciação acontece, irmão. Ali não é mais pão, é carne, ali não é mais vinho, é sangue. E eu e você termos a graça de ser um com Jesus, irmãos. Eu e você termos a graça de receber Jesus eucarístico. Esses dias, né,
Teve aí no Facebook de uma irmãzinha, Joel, que colocou para a gente, da vozinha dela, que já há 5 meses, né, por causa da pandemia, não recebia a Eucaristia. Eu Aí vi. nesse vídeo, né? Muito lindo. Joel, eu chorava. Eu estava vendo aquele vídeo porque que grandiosidade, que coisa linda, sabe? E ela falando, Jesus, Jesus. É Jesus, a Eucaristia é o próprio Jesus que se faz presente num pedacinho de pão, que, como eu falava, né, não é mais pão, é carne. Ele que se faz presente na Eucaristia para ser o nosso alimento espiritual, para nos alimentar, para nos dar força para a caminhada. Joel, isso é muito importante, a gente falar da Eucaristia, até nesse momento que a gente está vivendo, né? Chamar os nossos irmãos, sim, aqueles que podem, sabe, que não tem nenhuma coisa que impede deles estarem agora na Santa Missa, né? Que o padre está chamando, que tem muitos que têm que ligar, lá reservar seu lugarzinho, irmãos, corra para Jesus, corra para a Eucaristia. Você que pode, que não tem nada que te impeça, sabe? Porque é o amado lá te esperando, me esperando, para estar conosco. Né? Então, esse momento que a gente está vivendo, como é lindo, Joelson, é uma realidade. Eu acho que muitos irmãos nossos vão falar da Eucaristia, agora é com lágrima no olhar, né? Porque quem, não vou falar nem que não dava valor, né? Porque eu não acredito que ninguém dava valor, estaria ali recebendo a Eucaristia, não posso nem usar essa palavra, mas se alguém, a gente mesmo, muitas das vezes já foi ali na missa, já foi na Santa Missa, já recebeu Jesus, né? Não estão preparados, podemos dizer assim, hoje, Joel, pensa de outra forma. Hoje, Joel, pensa que, nossa, eu já recebi ele de qualquer jeito, e ele é a coisa Verdade. mais importante da minha vida. Né? A Eucaristia, irmãos e irmãs, é o ápice, é o melhor que nós temos, né? É sobrenatural. Fala aí um pouco, irmão, é sobrenatural. Eu acho, Dani, assim, eu fico também igual você, porque é Jesus, não é? E o que me chama a atenção é quando a gente tem a oportunidade de poder participar mais vezes durante a semana da Santa Missa, porque esse período da pandemia está ensinando isso para a gente, que a gente deve ir à Santa Missa falava, Dani, que nós precisamos ir à Santa Missa com sede de Deus, como se fosse a primeira e a última missa da nossa vida. E a extensão também da Santa Missa, né, Daniele, que é os momentos que nós podemos ter de adoração ao Santíssimo Sacramento nas nossas igrejas. Olha, São João Bosco, Dom Bosco, ele tem uma frase que me incomoda, me preocupa. Quereis receber muitas graças? Visitai muitas vezes Jesus na Eucaristia. Quereis receber poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Não visitai Jesus na Eucaristia. Irmãos, nós precisamos encontrar também, Dani, um tempo, nem que seja meia hora, uma vez na semana, para adorar Jesus, ficar diante dele na Eucaristia, no tabernáculo, em silêncio. Agora, a gente está um pouco quieto, mas existem as mídias católicas que nos favorecem isso, adorar o corpo de Cristo. Nós não podemos perder o nosso referencial. O referencial da igreja é a Eucaristia. É a Eucaristia. Os dois tesouros da igreja são a Eucaristia e os pobres. Isso não é palavra minha, é de um santo. Quem são os tesouros da igreja? Eucaristia e os pobres.
sabe? Então, valorizar o santo sacrifício, sobretudo domingo, dia do Senhor, mas também valorizar os outros espaços litúrgicos de culto e adoração a Jesus Eucarístico. Onde tem uma adoração, cada cristão batizado deveria estar lá, com sede, com fome, de poder contemplar a face do Cristo, que se faz pão, que se faz vinho, e que não é pão, que não é vinho, é alma, corpo, sangue e divindade do nosso Deus. Não é, Dani? Então, a importância da vida eucarística. Dani, a gente tem mais duas práticas espirituais aqui, a gente já está quase chegando ao finalzinho da nossa partilha, está tão gostoso a nossa partilha aqui, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o sacramento da confissão. Confessar-se como, Daniele? E por que se confessar? E depois que você também falasse qual a importância do jejum, não é? Unisse essas duas perguntas. A importância da confissão, por que confessar e como confessar, e qual a importância do jejum e como fazê-lo. Então, Joel, a gente já começa do princípio que o pecado nos separa de Deus, né? O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Então, eu tenho certeza que eu e você pecamos, é fato. Mas eu tenho certeza que eu e você também queremos nos reconciliar com esse Deus. Então, a confissão é isso. A confissão é a reconciliação com o Pai, né? O pecado nos separa, nos afasta de Deus. A confissão vem nos reconciliar com Deus. E é muito importante a gente ter essa prática da confissão, né? A igreja nos pede, né, Joel? Que a gente se confessa pelo menos uma vez no ano, na Páscoa. Mas a gente hoje já entende, né? Até os próprios padres, né? A própria igreja fala de que é necessário que se confesse mais vezes. É preciso que pecou, se você está se sentindo mal, se você sabe que errou, sabe que entende que isso, né, te afasta da graça de Deus, a gente quer voltar para esses braços, a gente quer voltar por essa graça. E quando a gente reconhece isso, a gente não precisa estipular. Eu vou me confessar 3 vezes ao ano, 4 vezes, 5 vezes, não sei, irmão. A gente vai se confessar todas as vezes que a gente pecar, todas as vezes que a gente errar, todas as vezes que a gente se sentir mal e precisar dessa graça da confissão ali através das mãos do sacerdote a qual Deus, a próprio Jesus deu a graça. Então, ali, né, a gente sabe que o sacerdote, naquele momento, é o próprio Jesus nos reconciliando com o Pai. Então, que a gente possa, né, que fica isso também, que a gente possa trazer isso no nosso coração, é bem importante, irmãos. Né, Joel? Que a confissão não é estipulada, não se existe quantas vezes a gente vai confessar, pouca, muita, sempre que você precisar, sempre que a gente precisar, sempre que a gente entender que eu errei, eu pequei, eu preciso voltar. Eu quero voltar à amizade com Deus, eu quero me reconciliar com o Pai. E aí a gente se confessa, e aí a gente procura um sacerdote, e muitas das vezes a gente fala assim, mas eu tenho vergonha, eu prefiro falar diretamente com Deus. Isso não é fala de cristão católico, né, Gelson? Eu prefiro falar diretamente com Deus. Sim. Irmão, o sacerdote está ali para receber a nossa confissão. Nós, cristãos católicos, nós temos essa graça, né, de termos o sacerdote, representando a pessoa em Cristo para nós, para se nos reconciliar com o Pai. Então, né, que também vai pedindo ao Espírito Santo, as pessoas que pensam desse jeito, pedindo essa graça ao Espírito Santo para tirar essa barreira, né, de confessar com o sacerdote. Se de repente você não consegue falar com o sacerdote lá da tua paróquia, graças a Deus, na Diocese de Nova Iguaçu, no mundo inteiro, existe igreja católica para tudo quanto é lado, e vários sacerdotes. Procure um sacerdote da outra paróquia perto de você, se assim você se sinta melhor, né? Mas não deixe, irmãos, não deixe de se confessar, não deixe de voltar essa amizade com Deus, porque eu tenho certeza que nem eu, nem você quer viver separado de Deus, nem eu, nem você quer viver fora da graça de Deus. E a confissão nos leva de volta. Irmãos, eu não poderia falar de outra forma, Joelson. Eu não poderia falar que, não, mas não se separa. Não. O pecado, sim,
O pecado rompe, o pecado separa, o pecado nos afasta. E Jesus já nos reconciliou com Deus. Isso é verdade. Jesus já nos deu a graça de nos reconciliar com o Pai. Né? E nós, com o nosso pecado, a gente vai e se separa novamente. Então, que graça! A confissão é uma graça, é um presente de Deus para nós, para voltarmos a nos reconciliar com o Pai. E já emendando, irmãos, como eu falo, e também é bom fazer, antes da gente confessar, antes da gente for falar lá com o sacerdote, a gente fazer o exame de consciência, né? Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que estar arrependido, né? Porque eu acho que ninguém vai procurar uma confissão. Eu não acho que é pecado. Acho que isso não foi pecado, não. Não. Você tem que reconhecer que você pecou, você tem que reconhecer que você errou, fazer um bom exame de consciência, até viável, ou se você quiser escrever num papelzinho, né? Aquilo que você viu que você pecou, que foi errado, você anotar para quando fazer uma confissão, ser uma confissão também direta, né? Que muitas das vezes a confissão não é um bate-papo, na realidade, não é um aconselhamento, né? A confissão é para você falar dos seus pecados, o sacerdote está ali para ouvir isso, né? Claro que a gente pode ter um aconselhamento com um diretor espiritual, com o próprio sacerdote, também é válido, é bom, né? Quando a gente quer conversar, é muito bom. Mas a gente falando da confissão em si, aí você anota ali seus pecados, faça um bom exame de consciência e vai lá receber a grande graça de se reconciliar com o Pai. E como eu falava de fazer um bom exame de consciência, Joel, se de se arrepender, eu vou entrar no jejum. Eu vou entrar no jejum nessa outra prática que nos ajuda. Essa prática, o jejum nos ajuda a olhar para dentro de nós. O jejum é uma outra graça da igreja. A igreja nos pede o quê? Fazermos jejum na quarta-feira de cinza, né, Joel? Na sexta-feira santa, nas sextas-feiras. E a gente também entende, a igreja também entende essa graça de vivermos, né, toda sexta-feira, fazermos o nosso jejum. A renovação, né, Joel, também nos traz a graça de vivermos as quartas-feiras também, fazermos o jejum também às quartas-feiras, na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa. A gente precisa, irmãos. E o que o jejum nos faz? Como eu falo, o jejum nos faz nos reconhecer. O jejum faz a gente ver naquilo que a gente precisa mudar. O jejum também enriquece a minha e a sua alma. Lembra que a gente falava da espiritualidade, Joel, lá do começo? Como ter uma espiritualidade ajuda na nossa espiritualidade. O jejum não é uma dieta. Vou fazer jejum e vou emagrecer. Não, vai sim, vai perder aquilo que não está se fazendo bem espiritualmente. Né? O jejum faz nos reconhecer quando a gente precisa dar um perdão, que lá dentro da gente está faltando perdão. O jejum faz tirar de mim, de você, sentimentos que não produz frutos, que edificam a vida de ninguém, nem a nossa mesmo. Então, o jejum vai fazendo esse auto-reconhecimento, e é uma prática muito interessante. E tem vários tipos de jejum. Eu estava, Joelson, procurando aquele meu livrinho das práticas de jejum do Monsenhor Jonas, e eu, antes de começar a live, estava procurando e não achei. Procurei no meio das minhas apostilas e não encontrei. Né? Mas tem essa dica também, é um livrinho pequenininho, barato, ótimo. Ali vai falando dos tipos, né? Dos tipos de jejum que a gente pode fazer, das práticas de jejum que a gente pode fazer. Né? Tem o jejum do pão, aí vai se adaptando. Né? Já começa ali com... a gente pode falar da idade, 16, 18 anos, até 65 anos, as pessoas que, né, não têm problema de saúde. E nesse livrinho, Joelson, você conhece, né? E alguns dos nossos irmãos também devem conhecer. Conheço. Vai nos ensinando, né? Vai nos ensinando que se você tem algum tipo de doença que você precisa se alimentar, que você não pode ficar tanto tempo sem o alimento, né? Você pode, né, se alimentar, você pode fazer de outra maneira, mas ali vai ensinando, tem o jejum, pão e água, que você fica durante o dia só no pão e na água, mas não comendo, né, e bebendo água ao mesmo tempo. Se sentiu fome, você come um pedacinho de pão. Se lá na frente você sentiu sede, você bebe água. E tem um jejum só do líquido, né, que você passa o dia bebendo líquidos. Tem um jejum que a igreja também nos apresenta, né, Gelson? Esse
que a gente sempre fala muito, que é aquele não toma o café da manhã, ou tira uma das refeições, né? Mas a igreja sempre fala muito desse, de tirar o café da manhã e passar ao longo do dia tentando não comer besteira, né? Aí você tira as outras refeições e durante esse tempo você pode beber um líquidozinho, né? Beber uma água, claro, né? E se você sentir muita necessidade de comer alguma coisa, né? Mas que você consiga ser fiel, né? Tomando um café bem reforçado. Acorda de manhã, toma aquele café bem reforçado e durante o dia você vai fazendo essa entrega do jejum, entregando, né? Esse momento. E a igreja também nos fala, na palavra mesmo não fala, né? Do jejum não ficar com cara, né, Joel? Ai, tadinho de mim. Eu estou morrendo de fome. Ai, meu Deus. Ai, fala para todo mundo. Ai, eu tô... O que foi, irmã? Ai, irmãos, eu fiz jejum, eu estou de jejum hoje. Não, né? Entrega isso para Deus, entrega o seu jejum para Deus, né? Tem a cara de alegria, a cara porque você está fazendo algo para você e apresentando para Deus, né? Então, não é para você ficar com cara de coitadinho, tadinha, não. Então, o jejum faz isso conosco. Então, tem vários. Tem o jejum, que é do dia inteiro sem comer nada. Tem pessoas que conseguem fazer o jejum, né? Fica o dia inteiro sem, mas isso também é uma prática de ficar o dia inteiro sem comer. Tem que saber quem está fazendo, tá? Que você não tenha nenhum problema de saúde. Primeiro, eu já indico, se nem ficar o dia inteiro. Começa fazendo, né? O jejum que você tira uma refeição durante o dia, tira uma refeição, não come nada assim, não come biscoito, não fique beliscando, né? Sim. Durante o dia. Aí nosso corpo mesmo ele vai se adaptando a isso, né? Até que a gente consiga ficar um dia inteiro fazendo jejum, mas é uma graça. Irmão, vou te deixar um espacinho para você colocar alguma coisa aí também. Muito boa a nossa partilha. As práticas espirituais na nossa vida, né? A gente foi vendo aqui dentro de tudo aquilo que você foi colocando, é para ajudar a permanecer no caminho de Deus, né? Para ajudar a gente a ser santo, não é? E quando você fala do sacramento da confissão e da prática do jejum, são ferramentas que nós precisamos utilizar sempre, né? Sobretudo a confissão, não é? De quando em quando a gente está indo buscar um sacerdote, olha, mas eu não me adapto com aquele. Ué, vai em outro. Quando você está doente, se vai em um médico só, não, vai em outro. Né? E o que me incomoda e me chama a atenção é o sacramento da reconciliação, é um sacramento de cura, não é? É um sacramento de cura, junto com o sacramento da unção do enfermo. E como se procura pouco o sacramento da confissão, mas como se procura em demasia orações por cura e libertação. E eu não estou dizendo que não é para a gente buscar, nós devemos buscar, é uma ferramenta, mas o sacramento cura, é perdão dos pecados, não é? Então seria muito importante a gente começar a valorizar, a resgatar isso na nossa vida. E o jejum, Daniele, tem N benefícios. Um deles é uma arma de defesa e uma arma de ataque. É uma arma para a gente poder se defender e também para a gente poder ter visão espiritual daquilo que Deus quer para a nossa vida. E todo jejum é muito importante a gente colocar uma intenção, né, Daniele? Colocar pela igreja, pelo nosso grupo de oração, por alguém que está precisando, pelas almas do purgatório. Enfim, a gente deve colocar as nossas intenções. Então eu vejo que as práticas espirituais são ferramentas que Deus colocou na nossa mão para que possamos nos proteger e também ter visão do plano de Deus na nossa vida. Nós falamos aqui de algumas, sabe, Daniele? Eu gosto de uma prática espiritual chamada Via Sacra. Eu amo essa prática espiritual. A gente não falou aqui dela, porque tem várias práticas espirituais, mas eu amo a Via Sacra. E eu rezo a Via Sacra várias vezes ao longo do ano,
não é? Porque me faz ali meditar a paixão de Jesus, pedir pela minha cura, pela minha libertação. É um caminho tão bonito e que poucas pessoas também fazem. São caminhos, né, que a igreja oferece para que a gente possa viver a santidade. Amém. Isso que você falou é muito interessante, Joelson. A igreja nos apresenta, né, várias formas, né, práticas espirituais mesmo, como você falou. A gente também falando do jejum, tem o jejum de Daniel, né, igual você falou, a via sacra. Isso. A gente tem livros oracionais, né? Livros oracionais, cada oração, cada novenas. A gente tem novenas, né, maravilhosas. Nós vamos ter agora, Daniele, uma prática espiritual tão bonita. A Quaresma de São Miguel é uma prática espiritual. Não é? Verdade, verdade. A gente vai entrar agora, né, no dia 15, com a Quaresma de São Miguel. Olha que graça. A igreja nos proporciona essa graça. São tantas práticas espirituais, são tantos momentos, né, oracionais que a gente pode viver, que é maravilhoso, é maravilhoso. Daniele, a gente está chegando no finalzinho dessa live. Olha, eu quero te agradecer. Que partilha enriquecedora, que partilha edificante. Minha irmã, foi muito bom, não é, a gente poder estar nesse momento de aprendizado, de crescimento, de resgate, sabe? Porque isso, para mim, trouxe isso. Um resgate, eu preciso resgatar muita coisa do que você foi trazendo. Ó, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. E certamente os irmãos aqui, conforme foram comentando, também testificam isso, né? Que bênção. Então, muito obrigado, Daniele, pela sua disponibilidade, pela sua doação, por poder contribuir um pouquinho conosco nesse momento tão rico de graça. Ai, eu que agradeço, meu irmão. Agradeço por essa oportunidade também de vivenciar, né, essa graça. Com certeza, eu também aprendi muito com essa partilha, né? A gente vai falando, a gente vai ouvindo e vai falando, é esse sentimento mesmo, olha, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso. Olha, eu não pensava desse jeito, né? Isso acrescentou na minha vida. Então, obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade também de podermos partilhar e falar de Deus, irmãos, e falar da igreja, né? É bom demais. Amo muito tudo isso. Né? Bom demais. Obrigada aos irmãos também, né, que ficaram aí na nossa live, nessa live, né, compartilhando e partilhando com a gente também. Beijão para todos vocês. Dani, queria que você fizesse a oração final, não é? Já quero também agradecer aos irmãos e pedir também aos irmãos que compartilhem essa live com seus contatos, Facebook, WhatsApp, Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube, essa live vai ficar gravada lá, não é? Amanhã, excepcionalmente, às 9h30, quem estiver em casa, venha participar conosco. Amanhã nós teremos uma live oracional e de testemunho com o Padre José Antônio sobre a Quaresma de São Miguel. O Padre José Antônio ele tem um testemunho muito bonito e forte com São Miguel Arcanjo. Então amanhã ele vai falar um pouquinho como é São Miguel na vida dele, como ele fez essa experiência, 9h30 aqui pelo meu perfil no Facebook. Se você não conseguir participar, vai ficar gravado e depois você assiste, tá bom? Então, Daniele, pedi a você para fazer a oração final. Agradecer mesmo, né? Possamos agradecer, irmãos, a Deus nessa hora, por tudo aquilo que Ele fez a nosso favor, tudo aquilo que Ele nos enriqueceu nessa partilha. Pedir a Deus que possamos vivenciar toda a graça, tudo aquilo que foi derramado,
nos nossos corações, que possamos sair, né, dessa live, que possamos sair desse momento de oração melhores do que aqui chegamos. Pedir que o Espírito Santo, esse que é consolador, ele que vem nos orientar, ele que realiza mesmo no meio de nós toda a graça, para que possamos ser verdadeiramente cheios desse Espírito Santo, viver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. E que essas práticas espirituais da qual nós partilhamos, que nós possamos vivenciar cada uma delas com a graça de Deus. E que possamos, irmãos, viver não só viver para nós, mas que possamos, dentro da nossa casa, no seio da nossa família, com os nossos amigos, sermos melhores. Sim, com a graça de Deus, pedir a Deus que nós possamos, sim, entender o que Ele deseja para nós, o que Ele anseia de cada um de nós, que nós possamos viver aquilo que Deus quer, pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Daniele, rogai por nós. Rogai por nós. Um abraço, olha, virtual para você, coraçãozinho, para todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Deus abençoe. Tchau, tchau, Dani. Obrigado.